Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de junho de 2014, é uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 3066, ele tem 4 páginas, 49 logias e 6 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o espaço mental, da pensenologia. E o verbete foi redigido pela professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente da Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais e Nomadismo da Conscienciologia, tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. O espaço mental é a disponibilidade pensênica da consciência intra ou extrafísica para armazenar mais informações e articular novas ideias no micro-universo consciencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da ordenação pensênica, a pensenização desassediada, a manutenção do holopensene pessoal sadio. E na fatologia, a organização intraconsciencial, a autossuficiência consciencial, a facilidade de abrir novo arquivo mental, os interesses diversificados, a prontidão altruísta, a autodisponibilização amparadora, os atributos mentais avançados, a capacidade de multifocalização, as reciclagens em dia, as realizações evolutivas em série, a acalmia consciencial. E aqui na parafatologia, a homeostase holossomática, o acesso aos parafatos antecipadores dos fatos, as causas proexológicas determinadas no curso intermissivo, praticado na vida humana, as práticas energéticas interassistenciais, otimizadoras da mental somática, o autocomprometimento multidimensional. E aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem uma taxologia com 10 categorias de espaço mental, de acordo com a escala evolutiva das consciências. E na remissologia nós destacamos a agenda de autopensenização, autopensene prioritário, carregamento na pensenidade, higiene consciencial e lixo mnemônico. E na frase enfática, quanto mais evolutividade, maior o espaço mental da consciência, capaz de lidar com grande quantidade de demandas evolutivas simultaneamente, com organização e resultados eficazes. E na questionologia, você gerencia bem o próprio espaço mental? Há sempre lugar para novas demandas evolutivas? Na bibliografia específica, nós temos aí 2 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é a professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Então, a gente tem eficácia, abertismo, linearidade, pensenidade, evolutividade, produtividade, disponibilidade, neopensenidade, megafraternidade, mental somaticidade, compartimentação, ortopensenização, auto-organização, autodisciplina, universalismo, pensenologia, reciclologia, lucidologia, intraconscienciologia e autodesassediologia. Agora, eu queria fazer uma chamada aqui para a questão da pesquisa dos conceitos originais da Conscienciologia. A gente tem um link no site das tertúlias, no menu à direita, logo abaixo do próximo verbete aula. Ali você clica e é direcionado então para o site da ICGE. E a pesquisa a ser respondida é: qual o conceito da Conscienciologia mais original? Então ali você pode preencher e isso vai ser consolidado, né, pelo ICGE, uma pesquisa que está sendo feita a pedido do próprio professor Valdo. O prazo é até 15 de julho. E depois vai ser feito um verbete sobre isso. A gente já está pensando aí no título, junto com a pesquisadora que está solicitando, né?
Então, pessoal, é importante a gente ter esse apanhado aí de conceitos. Você pode preencher de 1 a 5. E uma outra coisa também bem importante é a questão da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas. Você pode ter um desconto de 20%, são 2 volumes, com esse desconto sai por R$ 272. E desse modo você vai estar contribuindo para a publicação, né, dessa obra, que é a mais recente obra do professor Valdo. Ele tem se dedicado nos últimos meses à escrita desse... Na verdade, é um tratado que vai sair em 2 volumes, mas ele já avisou que vai continuar a escrever. Felizmente, a gente espera que por muito tempo. E esse léxico, a gente sabe, pelo que ele coloca aqui, praticamente diariamente nas tertúlias, nas mini tertúlias, ele lê algumas 6 ortopensatas diariamente e já dá para a gente ter um apanhado. Ele está fazendo uma reperspectivação de tudo que ele leu sobre pensata, de um modo geral, e fazendo uma abordagem conscienciológica, né? Considerando aí todo o cabedal dele multimilenar aí de experiência no planeta, não só no planeta Terra, né? Mais especificamente, vamos dizer assim. Então, é bem importante a gente poder ajudar aí para o livro ser publicado o quanto antes. Ele já está praticamente pronto, já está em revisão, a parte assim final. Falta ele escrever, ele faltava finalizar algumas páginas. Nessa altura, talvez eles até já tenha finalizado. Não sei se vocês sabem, mas o ritmo de produtividade do professor Valdo realmente é absurdo, né? Ele escreve diariamente muitas páginas, revisa muitas páginas, capta neo-ideias diariamente, e então é uma fonte de inspiração para a gente, né? E, vamos dizer assim, esquentando os tamborins, as turbinas, para um dia a gente conseguir ter essa produtividade. Eu espero um dia conseguir, desejo que todos consigam, né? Agora, professora Kátia, já temos aqui algumas perguntas. E eu queria que você comentasse sobre a ideia aí do espaço mental. A ideia desse verbete surgiu de 2 experiências que eu tive. Uma foi a questão de ler nos 700 experimentos uma ideia que falava alguma coisa assim: tudo que lhe chega às mãos, você deve examinar com muito cuidado, minuciosamente. Isso, a primeira vez que eu li o livro, me chamou a atenção. E depois, trabalhando com o professor Valdo, eu fiquei assim bastante impressionada de ver essa capacidade que ele tem de espaço mental, né? Então, assim, você vê uma pessoa que lida com assuntos tão avançados e ele presta atenção em detalhes que nós acharíamos que seriam secundários ou muito simples. A capacidade dele de lidar com uma quantidade enorme de informações e ele nunca reclamar disso, né? Ele está sempre disponível, está sempre bem disposto, ele está sempre buscando coisas novas. Tudo que chega até ele tem interesse, né? Ele presta atenção. Então, foi em função disso que eu fiz esse verbete aqui, porque essa condição do espaço mental é uma condição que eu acho desafiadora e acho que faz total diferença nessa produtividade que a professora Dulce estava falando, né? Exatamente. A última, não é bem a última, mas recentemente, né, nos últimos dias, ele tem falado muito do milípedes, né? Que é aquele bichinho que tem várias pernas, que aqui em Foz, para quem mora em casa, tem muito, né? Então, ele tem se dedicado a observar isso. Porque tem vários tipos, né? Alguns chamam de embuape, olho de cobra, aquele tipo de bichinho. Sim, mas é sempre aquela questão das muitas perninhas, né? Daquele bicho que tem várias pernas que, pelo menos ele coloca aqui, ele denomina de modo genérico milípedes, né? Que é uma palavra dicionarizada e tudo. Mas então é isso, são os detalhes, né, professora Kátia? É a questão vamos dizer assim, desse paradoxo, né? Eu fico pensando assim, se a gente comparasse a mente do professor Valdo com um computador, quantos arquivos será que ele não tem ali, entendeu?
Ah, pois é. Né? Exatamente. Porque a Quantos questão ele consegue abrir simultaneamente, É. fazer funcionar, rodar ao mesmo tempo? Porque essa questão do paradoxo do micro detalhe com a cosmovisão ampliada, né? Que é um paradoxo bem usado, assim, considerado na Conscienciologia. E ele né? não tem alguns comportamentos, né? Estava até comentando antes da tertúlia, que muitas pessoas, assim, quando se tornam personalidades, pessoas de destaque, muito especializadas numa área, né? Elas geralmente têm esse negócio assim, não, agora eu não posso, não me interrompa, não, disso eu não trato. Ele não tem nada disso, né? Assim, quem já trabalhou com ele, né? A Dulce também conhece bem, passou muito tempo no holociclo. Ele estava lá trabalhando. Qualquer hora que você precisasse de uma informação, perguntar alguma coisa, você podia ir lá, interromper. Ele parava o que ele estava fazendo, ele te atendia. Então é impressionante isso, né? Essa disponibilidade, essa flexibilidade. Essa flexibilidade, essa... Agora vamos lá, então. A professora Kátia, na coloquiologia, na página 35. Ele diz assim: conhecimento não ocupa espaço. Pode-se dizer que o espaço mental é ilimitado? Quais são as amarras que mantêm nosso espaço mental ainda limitado? Eu tenho uma hipótese que esse espaço mental é ilimitado e quanto mais a consciência evolui, mais espaço ela tem, né, disponível. Embora ela se envolva cada vez mais com questões maiores, mais importantes e tudo mais. Eu acho que no nosso caso, assim, pelo menos eu vejo no meu caso, no meu nível evolutivo, eu acho que o que atravanca esse espaço é a questão da falta da autodesassedialidade, né? Eu acho que quando a pessoa ela domina mais essa questão pensênica e essa rigidez consciencial, eu acho que sobra bem mais espaço mental. E eu vejo também assim, de quando eu era mais nova para agora. Então já sinto uma diferença grande, né? Mas até aqui o que eu coloquei nessa exemplologia, eu fico encasquetada com isso daqui, né? Porque aquele básico ali, olha, eu ainda estou nesse básico, mas esse básico, para mim, nem sempre é feito com eficácia. Mas aí hoje, né, eu pensando um pouco sobre o assunto, eu pensei, nossa, mas 5 anos atrás era mais difícil, 10 anos mais difícil, 20 anos era mais difícil. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Mas ainda é muito, o espaço ainda é muito limitado, eu vejo. Pelo menos assim, vejo no meu caso, comparando com de uma outra pessoa que eu vi que tem um espaço mental bem acima da média da população. Agora, em pensenologia, na penúltima linha, ele pergunta como manter a nossa pensenização sempre desassediada. Uma das condições é fazer higiene consciencial, né? Então, essa auto-higienização permanente é que ajuda a manter essa pensenidade mais livre de assédios. E também aqui na segunda linha da parafatologia, aqui na página 35 mesmo, como otimizar o nosso acesso aos parafatos antecipadores dos fatos. Isso daí é desenvolvendo o autoparapsiquismo interassistencial. Se a pessoa está bem engajada em algum trabalho assistencial, os próprios amparadores muitas vezes vão ajudá-la no sentido de fornecer uma informação de algum fato que está por ocorrer, porque aí a pessoa pode se preparar, ela não vai ter uma surpresa e aquilo não vai dar tanto impacto no trabalho que ela faz. A questão da previsibilidade, né, que até você colocou ontem, né? Do campo do holopensene mais estável, mais previsível, né? Claro que quanto mais a pessoa melhora o parapsiquismo, isso tudo vai ficando mais engrenado, né? Agora, também na pensenologia, isso aqui é sobre especialista você, no estudo disso, né? Não no fato em si. Poderia comentar, não, no fato sim, sobre a ausência de bagulhos autopensênicos? Eu estou na fase ainda do bagulho energético, né? Do antibagulhismo energético.
Mas o que eu noto é que o antibagulismo energético, que é a pessoa se desfazer daqueles objetos, né, antissomáticos, antievolutivos, disfuncionais, excessivos, carregados com energias negativas, autoassediadores, isso cria um mecanismo que a pessoa vai aprendendo a fazer o mesmo com os bagulhos pensênicos. Então, essa ausência de bagulhos autopensênicos seria uma ausência de lixo mental. A gente guarda muita informação na mente, que é uma informação que nós poderíamos descartar. E, às vezes, em função até de um teor emocional, essa informação, esse dado, ele é recorrente, aquilo ocupa espaço mental. Esse livro que está na bibliografia, esse daqui, Gerencie a Sua Mente, Não o Seu Tempo, e ele fala justamente sobre isso, como que as pessoas, elas acumulam um excesso de informação na mente que seria, assim, indispensável. Então, muitas informações que a gente tem, se a gente colocasse no papel, digitasse, tivesse em arquivos, isso aliviaria a questão do espaço mental. Agora, Kátia, você tem um artigo bem grande sobre essa questão de bagulismo, né? Agora eu vou fazer o livro, né? Vai ter o livro. Ah, vai ter o hora. livro. É esse livro que está no prelo? Ai, muito bom, muito bom. Porque esse arquivo que eu me refiro é aquele artigo, é o da Scriptor, né? Então eu peguei aquele artigo, muito bom. Aí eu acrescentei mais algumas coisas e transformei no livro. Ah, excelente. Vai ser muito bom ler esse livro, porque ele tem muitas abordagens assim que acho que ajudam muito no cotidiano, assim, em geral. O autor, não só o autor, né, mas é que o artigo é específico, né? Bem específico está na revista Scriptor, né? Aí eu fiz uma parte mais geral. Assim. Ah, que ótimo. Muito bom. Agora, tem 2 livros que eles são bem simples, mas eu acho que podem ajudar muito no antibagulismo pensênico. Um é esse daqui, ó, Livre-se dos Abacaxis. E é interessante porque você acha que você vai se livrar de alguém. E no final você vai chegar à conclusão que o abacaxi é você mesmo. com os seus pensamentos, com as suas emoções desorganizadas. Então, um é Livre-se dos Abacaxis. O sobrenome é Drubin, Daniel Drubin. E o outro é esse daqui, ó, Pensamento Saudável. Pensamento Saudável também é bem interessante. Esse é Mulholland, editora Fundamento. Então, são livros assim que trazem dicas bem práticas de como a pessoa começar a disciplinar mais o pensamento para fazer esse desembagulhamento pensênico. Tá ótimo. Puxa, hoje eu comprei um abacaxi. Um abacaxi pérola maravilhoso. Esse é mais fácil de se livrar, né? Só não comprar. Muito bom. Professora Kátia, em pensinologia... Ah, não, desculpa, esse já foi. Na sinergismologia, na página 36, primeira linha. Você poderia aprofundar o sinergismo autodesassédio espaço mental? Então, por exemplo, no autodesassédio, uma das condições é que a pessoa ela elimina os conflitos íntimos, as preocupações, os problemas, aquelas ideias fixas, negativas. Então, quer dizer, faz uma limpeza interna, intraconsciencial, né, no micro-universo. E isso daí vai fazer aumentar o espaço mental, tá certo? Porque muita gente fica com o espaço mental ocupado com esse tipo de coisa. Não é verdade? Se a gente fizer agora uma entrevista, uma enquete na rua e perguntar: o que é que tem ocupado a sua mente nos últimos dias? Um vai falar: é a conta, é meu filho, é o problema que eu estou no trabalho. Mas ninguém vai falar assim: não, é uma teoria que eu estou desenvolvendo para como as pessoas terem mais bem-estar. Ou não, isso aí é uma pesquisa que eu estou fazendo, como descobrir a solução para uma determinada doença. Então, se a gente for ver, ainda tem muito autoassédio no espaço mental, muita informação inútil, assediada.
de coisas que não adianta a pessoa ficar pensando, porque pensar naquilo não vai resolver. Para o brasileiro? Ah, com certeza, é. Agora, na tecnologia, ela pergunta quais são as técnicas básicas para a higiene mental. Olha, as técnicas básicas de higiene mental recomendadas pelo professor Valdo Vieira é a pessoa compartimentar os ambientes e o que ela faz em cada lugar. Então, ele sempre fala assim, a pessoa não levar os assuntos do trabalho para casa, não levar os assuntos domésticos para o trabalho, não levar os assuntos do trabalho para a vida social, não levar os assuntos da vida social para o ambiente doméstico. Então, você setorizar a sua vida, os ambientes, os holopensenes, os assuntos, e você tratar daquele assunto pertinente àquele local. E como que muitos de nós fazemos? A pessoa está no trabalho preocupada com o assunto de casa, a pessoa está em casa preocupada com o assunto do trabalho. Aí a pessoa vai fazer uma atividade de lazer com a família, está preocupado com a questão financeira. Mas aí, quando está mexendo com a questão financeira, fica preocupada lá com o aniversário da tia. Então, quer dizer, a pessoa ela sempre está com a mente deslocada. Então, a técnica da higiene mental básica, essa segmentação, e a pessoa ter disciplina para ela resolver os assuntos do local onde ela está e referentes àquele segmento da vida, da PROEX dela. Oi, Kátia. Oi. Você falou agora há pouco que pensar no problema não vai resolvê-lo, né? E muitas vezes o professor Valdo recomenda que a gente faça a autorreflexão de 5 horas, né? Como que você vê, assim, por que a autorreflexão de 5 horas pode ajudar e por que você falou que pensar não vai resolver o problema? Você tem que pensar na solução, né? Não no problema. Sim, tá certo? Claro. Então, pensar na solução, você tem que tentar buscar uma solução. Mas, em geral, quando a pessoa tem uma preocupação, ela carrega no negativo. É na dificuldade, é no que ela não está conseguindo resolver, não é verdade? E, muitas vezes, a gente vê que a pessoa ela não quer sair daquela condição. Quem é da área da saúde, atende em consultório e tudo mais, você vê que você, às vezes, propõe alguma saída para a pessoa resolver a situação que ela está, mas ela não aceita, entendeu? Então, aí a gente nota que é aquele outro verbete, que é vício em sofrimento. A pessoa também ela fica muitas vezes autoassediada porque ela não quer sair desse estado. Ela já se acomodou, ela tem algum ganho secundário, ou ela se sente bem com aquele tipo de emoção. Agora, a autorreflexão de 5 horas, o que acontece é que, assim, quando a pessoa fica muito tempo fazendo reflexão, no início só vem abobrinha na mente, sabe? Então, tem uma tendência, assim, de um período inicial, vir o lixo mental à tona, depois, às vezes, vem questões, assim, bem egóicas, e aí, mais para frente, a mente da pessoa fica mais límpida, a pessoa já está mais autodesassediada. E aí, como ela já está num estado de concentração mais prolongado, os amparadores muitas vezes encontram espaço e abertura para dar algum tipo de inspiração para a pessoa. Então, por isso que essa técnica, além dela ser uma técnica autohigienizadora da mente, é uma técnica que, se a pessoa persistir, não adianta fazer só uma vez, tem que fazer 50 vezes, 100 vezes, muitas vezes, repetir. E aí ela vai criando esse espaço, esse holopensene, para poder ter algum tipo de auxílio de consciex, mais equilibrada. Tudo bem? Oi, Kátia. Oi. Socorro, está de volta. Voltei. Foi bem a viagem? Ótimo. Fiz um espaço mental agora para... Muito bom. Viagem é uma coisa, né? Que desanuvia, a pessoa volta muitas vezes com mais espaço mental. Na página 36, trinomiologia, esse segundo trinômio, complexidade consciencial, espaço mental, multiconectividade.
Então isso aqui é interessante, né? Porque pensa só assim numa consciência livre, né? O nível de complexidade consciencial que ela tem, se a gente for comparar com uma planta, com um cachorro, com uma pessoa, né, comum. Aí, apesar dessa consciência ser bem complexa e avançada, o espaço dela tende a ser grande. E com isso ela consegue fazer muitas conexões. Conexões com assuntos, conexões com holopensênios, conexões com consciências. A gente ainda é aquela tomada que só dá para ligar um aparelho de cada vez, não é verdade? Se liga muita coisa ao mesmo tempo, dá um tilt, né? Eu fico pensando que serenão, consciência livre, é como se fosse assim, múltiplas tomadas, né? Eles conseguem funcionar com várias conexões ao mesmo tempo e não dá curto-circuito. Cada uma numa voltagem. Sem problema. Kátia, ali na página 36, em ciclologia, acho que os ciclos têm bastante... Não está funcionando, então. Não, está funcionando. Tá. Ciclologia. Acho que os ciclos têm bastante a ver com esse espaço mental, né? Tem ciclos sim. fechados, abertos, abertos para renovação. Com certeza. Mas eu queria que você explicasse melhor sobre o ciclo da memória e o ciclo da pensionização diária. O ciclo da memória, isso é estudado, né, na neurociência, na psicologia. Então, por exemplo, a gente está aqui no ambiente do tertuliário. Tem múltiplos estímulos. Aí, a partir do interesse, da motivação de cada um já vai fazer uma seleção desses estímulos, né? Por que algumas pessoas prestam mais atenção em alguns estímulos do que outros? Aí, daqueles estímulos que a pessoa prestou atenção, ela vai reter um percentual disso, não é verdade? E aí, depois, tem a questão de quando ela necessitar de alguma informação, muitas vezes ela vai acessar a memória e recuperar alguns desses estímulos. Então, tem o ciclo da memória, digamos assim, o ciclo da memória recente, o ciclo da memória mais anterógrada, né, o ciclo da memória que envolve esses dois fatores. Então, esse ciclo de tanto você prestar atenção, aprender uma informação, reter, fixar e depois você ser capaz de pegar essa informação, utilizar na hora que você precisa, né? Tanto é que quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a memória recente, não é verdade? Então ela começa a falar aquelas histórias de antigamente, porque esse ciclo da memória recente fica prejudicado, né? E às vezes uma faceta da memória, da lembrança, está tão impregnada fortemente que quando a pessoa lembra daquele evento, só pensa naquilo que aconteceu. Também, né? Também tem esse aspecto. Não renova a pensionização acerca daquilo. Agora então, o ciclo da memória... E o ciclo da memória, eu vejo que... Qual a relação com o verbete, né? Tem pessoa que ela fica muito, digamos assim, fixada em algumas memórias. E ela não dá espaço para novas memórias, né? Isso todo mundo que trabalha assim com paciente vê isso também, né? Principalmente na questão emocional. A pessoa não abre espaço para novas experiências. É como se ela ficou apegada a uma vivência passada e ela quer que aquela experiência se repita, mas aquela experiência já foi, já não tem mais aquelas pessoas, aquele contexto, aquele ambiente, ela não é mais a mesma, tá certo? E o outro, ciclo da pensionização diária, né? Isso daqui daria para a gente falar várias coisas, mas, por exemplo, se você fizer um levantamento dos seus pensenes diários, você encontra um ciclo, tá certo? Então, assim, existe um ciclo de acordo com a questão do horário? Como que é que você funciona de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Aquela questão que o professor Valdo fala, né? Quais são os horários que você está mais lúcido, está mais inteligente, está mais parapsíquico? Então, esse mapeamento ele é importante para a pessoa aproveitar na produtividade. Ela conhecer o ciclo da autopensenidade dela, né?
Quando a pessoa viaja, esse ciclo se altera em função do quê? Quando ela tem extras na vida, né, isso também dá algum tipo de modificação. Então, se a pessoa conhecer como ela funciona, é a mesma coisa. Vamos supor, a pessoa sabe como funciona o ciclo digestivo dela. Então, ela vai dar uma aula, ela vai, né, fazer algum tipo de atividade e ela sabe que TENEPS, por exemplo, se ela comer em cima do horário da TENEPS, não vai ser favorável para a atividade, não é verdade? Então, ela conhecendo o ciclo da digestão dela, ela já vai ver com quanto tempo de antecedência é melhor eu me alimentar, com que tipo de alimento, para que durante a TENEPS eu esteja mais disponível com as energias, tá certo? Igual, por exemplo, a pessoa dedicar no final da tarde, a hora que ela está cansada, já fez, está assimilado com um monte de coisa, ela dedicar aquele horário para receber novas ideias. A mente dela já está cheia. Exatamente, já está com a caixa cheia, não é verdade? Então, aí vai falar, agora eu vou escrever o livro. Não vai escrever, né? Está toda assimilada, já entrou em contato com muita coisa. Às vezes não é assimilação antipática, mas às vezes a pessoa já fez muita coisa naquele dia, já resolveu muita coisa. Assim, o espaço mental já não é o mesmo, às vezes, do horário que ela acordou. Mas, por exemplo, tem pessoas que são notívagas, têm mais facilidade de trabalhar, né, com a cabeça à noite. Às vezes, então, a pessoa faz e acontece durante o dia e mais tarde da noite ela está assim, em todo vapor, com todo o espaço mental ali para se dedicar, né, às pesquisas, às reflexões. Então é isso que as pessoas em geral elas querem uma fórmula pronta, uma receita, mas não tem, porque cada pessoa funciona de um jeito. Então o ideal seria cada pessoa, ao longo do tempo, fazer um manual de autofuncionamento. Como é que eu funciono? E isso também muda, né, com a idade, com os eventos da vida, mas ter um mínimo de mapeamento nesse sentido. Quando eu viajei para a Inglaterra, passei 2 meses lá, e eu me matriculei de manhã e à tarde, para agilizar tal processo. Foi no curso, em curso de inglês? Foi no curso, engano meu. É preferível que eu tivesse ficado em casa, dado uma descansadinha e ter estudado no meu próprio material. Eu precisava ter aquele curso adicional. Resultado, joguei dinheiro fora e não tive aproveitamento. Eu percebi que o aproveitamento foi só no primeiro turno, no segundo foi... Já estava com sobrecarga de informação. Exatamente, e quando chegava em casa, chegava cansado e sem ter adquirido mais nada. Aquela informação pela manhã, com outro professor, já não era mais adicional. Pelo contrário, talvez até atrapalhasse um pouco, né? Que aumentava o cansaço. Isso é bem interessante que você está trazendo, né, Antônio? Assim, a pessoa saber qual é a capacidade, a lotação do espaço mental dela. Isso. E ela regrar isso na vida. Porque senão ela não aproveita. Ela não aproveita cursos, não aproveita livro, não aproveita as informações que estão disponíveis, né? Ela sobrecarrega a mente, ela não consegue depois analisar, interpretar, aplicar aquelas informações. E ainda tem um fator ainda que eu podia acrescentar. Quando você está aprendendo algo novo, exige da gente mais esforços. Se eu aproveitar essa tarde apenas para resolver algum exercício, uma coisa repetida, sei lá, uma outra coisa qualquer que não fosse um aprendizado novo, né? Uma ampliação do aprendizado, talvez até amenizasse, não fosse assim tão desperdiçado, porque ao meu ver foi um desperdício que eu tive. Resultado, à noite estava cansado. E é interessante que você falando aí, a pessoa ser mais neofílica, querer gostar de coisas novas, isso exige mais espaço mental. Exige. Mas, por outro lado, a novidade, ela areja mais a pensenidade também, né? Porque se a pessoa ela fica muito só naquilo que ela conhece, no que ela domina, aquilo dali vai ficando um circuito fechado, né? E o espaço mental, tem né? isso também. Ele fica... A própria pessoa limita, não é verdade? Não, é igual a história do cara que mora no campo, né, no sítio, que fica, caiu uma folha. Aquela folha é tão importante, né? Preenche toda a pensenidade. Isso é como fazer exercício. Não envolver um esforço do exercício muscular,
É a mesma coisa o exercício mental. Se você querer aprender só aquilo que você É a sabe mesma coisa. repetidamente, você não está acrescentando quase nada. Exatamente. Acrescenta, mas é muito pouco, é insignificante. Aí uma forma da pessoa verificar isso é ver se tem um pouco um estresse mínimo positivo, O né? limite se está muito é não entrar no acomodada, estresse. está tudo muito fácil, muito tranquilo, não está saindo do lugar, não. Está lá não vendo tá. a folha cair, né? Quer dizer, não entrar no excesso também, né, nesse caso. Kátia, na página 35, na quarta linha, você fala da expansão consciencial. Tem tudo a ver, né? Bastante a ver com o tema. Você poderia comentar que depois eu quero contar uma piadinha relacionada a isso. Aqui na fatologia, né? Na quarta linha. Porque se a pessoa está com um espaço mental muito ocupado, muito engarrafado, como que ela vai ter essa expansão, né, de ideias, de manifestação, de experiências? Não tem, né? Ela mesma se autolimita, tá certo? Então, qual que é a história aí? Diz que Sócrates tinha um amigo que tinha muito respeito por ele. Aí teve um guru, ele foi lá no guru, porque ele queria saber quem que era a pessoa mais inteligente, mais mental somática da época. Aí chegou e o guru respondeu para ele, a pessoa mais inteligente até o momento é Sócrates. Ele, feliz da vida, correu, chegou lá e falou para Sócrates, Sócrates, eu fui no guru e o guru me disse que você é a pessoa mais inteligente do momento que ele já viu falar. Ele falou, coitado, vai lá, fala para o guru que ele está enganado, porque eu descobri que nada sei. Aí ele correu lá no guru e falou para o guru, olha, o Sócrates mandou te falar que você está enganado, que você errou, que ele é um ignorante, que ele nada sabe. Ele falou assim, quando ele descobriu essa frase, que ele começou a trabalhar em cima dessa frase, ele se tornou um homem mais inteligente. Isso é o espaço mental, né, para descobrir as novas, descobrir que... É um exemplo, né? Kátia, A verdade não é absoluta. Aqui na página 36, na Principiologia, dá para você explanar um pouquinho, na segunda linha, o princípio evolutivo da ordenação das manifestações pensênicas e o princípio da resolutividade? Essa ordenação das manifestações pensênicas é a pessoa que ela tem um nível de organização mental que ela coloca cada experiência no seu lugar, cada emoção no seu lugar, cada ideia no seu lugar. Então, assim como, vamos supor, a pessoa tem um monte de papéis, de documentos, e a pessoa consegue fazer uma classificação disso, guardar em pastas, em fichários, e etiquetar, e colocar numa ordem alfabética, ou em alguma ordem funcional, seria a mesma condição, mas do ponto de vista intraconsciencial, do ponto de vista interno. Então, isso aqui é interessante, porque, assim, muitas experiências que nós temos, nós levamos muito tempo para processar, para digerir, para aceitar, para, né? Então, fica o espaço mental, ele fica turbulento, ele não consegue manter uma ordem até que essa manifestação ela seja organizada. E isso, assim, observando o comportamento do professor Valdo, é muito interessante, porque, assim, o gabarito evolutivo, a experiência que ele já tem, ele consegue, assim como ele faz com os objetos dele, mas ele tem uma capacidade dessa organização mais rápida do que ele vivencia, do que ele penseniza. Eu não sei se a Dulce saberia explicar um pouco isso daí. É uma questão de auto-organização, mas é assim, a pessoa ela vivencia uma situação e ela rapidamente já encaminha, já resolve, já arquiva, não é? Eu acho não que fica entra, no meio do caminho. Eu acho que entra aquela questão do tacticismo.
taquirritmia. Taquirritmia. E aí é como se tudo já fosse se encaminhando, se resolvendo, se organizando instantaneamente. Exatamente. Independente da quantidade ou da variedade. Né? Então, o que eu vejo assim, a nossa caixa de entrada mental, fazendo uma comparação, ela fica muito cheia e ela demora muitas vezes a encaminhar os assuntos. Mas, entendeu? Caso... E o que eu noto, assim, que eu notava muito observando o professor Valdo, é que ele faz isso de uma forma muito rápida, né? Não sei se... eu concordo. Acho que tem a ver com um item aqui que eu vi em pensinologia, na penúltima linha, pensionização desassediada. Isso que eu ia falar, se esse princípio não aplica também... Tem alguma outra consciência ocupando espaço mental, às vezes uma, duas, justamente. Várias, né? Então fica muito obstruído. Agora o professor Valdo, por exemplo, já está bem limpo a psicosfera, então tudo flui mais rápido. Não, mas pensa só, ele tem um monte de consciência que ocupa o espaço mental dele, porque ele tem as consciências amparadoras que ficam dando as achegas, né? Ele tem as consciências assediadas que ele fica assistindo. Verdade. Eu acho que é uma questão assim, que eu estava até pensionizando aqui, de cosmoética, sabe? Eu acho que esse negócio... Kátia, não, desculpa te interromper. Fala. É que eu penso que cosmoética com certeza, mas eu acho que isso é um conjunto de atributos mentais que a pessoa desenvolve. Porque ela tem que ter cosmoética, ela tem que ter discernimento, ela tem que ter capacidade de decisão, ela tem que ter um posicionamento ali no momento, ela tem que ter opinião sobre o negócio, ela tem que ter uma competência técnica para encaminhar, não é? Sim. É um monte de coisa. É muita coisa. Porque o que acontece com a gente, pelo menos comigo, né? Por exemplo, eu acho que e-mail é um bom exemplo disso, né? O e-mail chega aquele pacote para você, às vezes é uma bobagem, às vezes é uma bomba atômica. Você não sabe o que você faz. Eu, pelo menos, às vezes eu coloco aquela exclamaçãozinha amarela e não lido. E aquilo, às vezes, fica dias ali. O que eu faço com isso? Como é que eu vou resolver esse negócio? Porque tem e-mail que não dá, eu não consigo responder na hora e já encaminhar, né? E aquilo vai ocupando o espaço mental, aquilo vai carregando ali a minha caixa. E daqui a pouco tem meia dúzia daquele bagulhão ali, eu não sei o que fazer. Eu não posso deletar, assim, porque a pessoa daqui a pouco manda outro, né? Se você... Essa é uma boa analogia. Aí eu já percebi que eu tenho que ter algumas competências que eu não tenho ainda para dar conta de resolver aquilo rápido, não é? Rápido assim, então, não é se livrar da coisa, lógico, é resolver. Né? Eu acho que esse princípio da resolutividade, né, que ela perguntou, entra esses fatores todos aí. E uma coisa que é interessante, a gente observando externamente, né, essa consincobaia que a gente está se referindo, ele não deixa nada parado, né? Chegou nele, alguma coisa acontece, não é verdade? Então, ele não engaveta, que nem a gente faz com os e-mails, com algumas questões que a gente não sabe, não tem esse know-how. É a falta de know-how evolutivo, falta de inteligência evolutiva, né? Então, é tudo mais lento, realmente, né? Ô, Kátia, você escreve muitos verbetes, já escreveu livro, está escrevendo outro livro. Eu queria saber como é que é essa sua organização diária, a sua rotina. Como é que você concilia aí essa produção com a sua atividade profissional? Isso tem muita relação com o tema do verbete, né, o espaço mental. Se você vivencia alguns fenômenos de pangrafia, enfim, como é que é essa sua organização na questão da produtividade intelectual? Olha, o que eu acho é assim, eu tive muitos aportes nessa área, tá certo? Em termos de escola, de materiais, de livros. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu não tinha tempo nenhum, assim, para escrever. O primeiro livro que eu escrevi, Viagens, eu escrevi, assim, isso até conto, um curso lá que tinha de formação de autores, eu escrevi nos intervalos que eu tinha tempo. Então, eu acho que eu não tenho hoje eu já tenho uma vida mais assentada, mais organizada, consigo colocar um pouco mais de disciplina.
Mas eu acho que aí é a questão assim de uma certa facilidade também, porque eu acho que eu tenho uma certa disciplina, mas eu não tenho tanta auto-organização assim, sabe? E eu acho que eu consigo produzir porque é uma atividade que eu gosto de fazer, por isso. Né? Mas... Você realmente, Kátia, você tem uma produtividade bem acima da média, eu penso. Já há muito tempo, né? De escrever? É. Olha, não tanto. Em 10 anos, cheguei no SEC 2001. De 2001 a 2011, eu escrevi só 10 artigos. Então, eu escrevi um artigo por ano. Não, um por ano. Não é muito, né? Não, mas já é um ritmo, né, Kátia? Aí depois de lá para cá, eu acelerei um pouco mais, mas... Né? Agora, o que acontece assim deixa eu ver o que eu posso falar. Eu acho que quando eu vou escrever, eu entro no outro holopensene. A escrita me autodesassedia, entendeu? Então, e aí como eu gosto, eu estudo as técnicas, eu me envolvo. E aí quando você repete, eu acho que, olha, a dica que eu dou assim, qualquer coisa que a pessoa queira fazer e melhorar naquilo, ela tem que repetir. Não tem como. Porque o que eu vejo assim, a pessoa quer aprender inglês no primeiro mês. A pessoa quer aprender a digitar em 2 semanas. A pessoa quer fazer verbete, sabe, né, num mês. Então, assim, no início tudo é difícil. Mas mesmo de uma vida para outra, isso o próprio professor Valdo fala, né? Aquelas habilidades que você desenvolve numa vida, na outra vida, dá um pouco de trabalho até você recuperar. É um outro corpo, é outra vida, é outro ambiente, é outro grupo karma, outras condições. Então, o que eu acho que as pessoas têm que insistir, eu acho que às vezes a pessoa não alcança o resultado porque diversifica muitas atividades. A pessoa faz muita coisa diferente. Aí é difícil, né? Porque, principalmente essas atividades mais conscienciológicas, exige uma boa dose de desassédio. Então, começando pelo autodesassédio. Aí, se a pessoa faz muita coisa, muito variada, não consegue. Não sei e que essa coisa da escrita, escrita, né, Kátia? A gente eventualmente conversa sobre isso, inclusive na época lá do curso, né, de formação de autores. A gente não tem ainda essa cultura arraigada, não tem esse hábito, nem essa valorização, mesmo aqui na nossa comunidade aqui. Então, a gente não dá muito valor a essa questão do hábito de ler para escrever, de todo o preparativo para a escrita, da rotina do autor, sabe? No caso, falando do autor, não importa se é livro, artigo, verbete, não interessa. A rotina para a escrita, a gente não dá muito valor para isso ainda. Eu acho que muita gente também não sabe que tem essa capacidade, né? Exatamente. A pessoa já parte do princípio que não sabe, consegue. Que não consegue, porque nunca fez, eventualmente, e já fica com apriorismo, né? E não desenvolve, porque fica com autoassédio ali de que não sabe, que não pode ou não consegue. Tem muitas pessoas, né, Kátia, aqui na CCCI, que achavam que nunca tinham escrito nada. Eu sou um caso, eu nunca tinha escrito nada, assim, meu primeiro artigo foi aqui na CCCI. Não, sério, eu achei que eu não... Mas Dulce, você não... Eu achei que eu não tinha Você já fez muita... tanta coisa, você não... mas eu quero dizer, Kátia, que muitas vezes a pessoa não se dá conta de que ela tem aquele talento. Ela também nunca se dedicou aqui. Porque não se dedica, porque já fica autoassediada, que é difícil, mas a pessoa não senta para pensar, entendeu? Mas olha só, vocês que acham que eu tenho uma boa produtividade, eu acho que eu ainda tenho muito subnível, tá? Então, assim, e isso é uma condição confirmada, não é uma condição que só eu acho. Então, assim, é uma produtividade, mas é uma produtividade que ainda não é o que eu deveria render. Que aí você tem que comparar a pessoa com ela, né? Com ela do passado. Então, a minha produtividade ainda é baixa. Ô, Kátia, mas você teve um aporte muito bom, né? Você fazia as anotações do professor Valdo direto. Sim. Isso ajudou. Quanto tempo fazendo isso? Né? Eu acho que isso aí foi
ponto-chave do andamento da coisa. A gente vê falar muito bem disso. Muito bom. Mas assim, eu investi muito em estudo, né? Eu era aluna estudiosa, assim, desde criança, sabe? Então isso dá diferença também, entendeu? Eu era criança que fazia dever de casa. Eu era o tipo de pessoa assim, que se eu não fizesse dever de casa, eu tinha vergonha de ir para aula, entendeu? E eu acho que assim, às vezes as pessoas, elas, como elas conseguiram fazer algumas coisas na vida sem muito esforço, elas querem chegar na questão de escrita e fazer a mesma coisa, mas com escrita não dá. Não dá, né? Eu penso que não dá. Ô, Kátia, além desse seu treinamento todo, você acha que teve algum momento que você, sei lá, algum curso parapsiquismo te ajudou em algum momento? Qual foi o momento que você sentiu que deslanchou isso? Quando eu comecei a fazer TENEPS. Então antes ficava tudo bem mais pesado, bem mais lento. Quando eu comecei a fazer TENEPS, ficou mais fácil para escrever. É como se, assim, a TENEPS, ela me ajudou a fazer higiene mental, a me autodesassediar, a regrar mais a minha questão energética, parapsíquica, a escoar um excedente de energia que eu não sabia usar e que eu acho que antes me intoxicava mais do que me ajudava. Agora, com certeza, eu cheguei no parapsiquismo pela questão mais intelectual, né? Porque geralmente é o contrário, você mexe com a questão mais das energias, desenvolve parapsiquismo e é a ordem dos veículos, né? Energossoma, psicossoma, mental soma. Mas no meu caso não, deve ser porque eu sou canhota, sou contrária, faço tudo contrário. Mas é isso que eu estou falando para vocês, gente. Assim, embora eu tenha uma boa produtividade, ela ainda não é boa, tá? Então isso assim não adianta, não é boa. E isso estou falando, não sou só eu que acho, tá? Ô, Kátia, você sabe que nós vivemos numa situação de excesso de informações de todos os lados, em livros, em internet e tal. O que você podia acrescentar aí sobre qual a relação que tem, ampliar, porque a relação eu sei que tem direta, com o espaço mental, essa questão do excesso, do conhecimento teórico mais para o vestibular. Antônio, eu volto ao que a professora Dulce estava falando, que é a questão desses atributos mentais. Como a gente não tem muito discernimento, não tem muita criticidade, não tem uma série de atributos mais desenvolvidos, a gente se perde nesse mar de informações, né? Porque se nem as informações das nossas vivências a gente não consegue organizar, além do mais esse monte de informações que vem de fora. Então, a tendência à dispersão é grande, a tendência a acumular lixo mental é grande. Isso daí, a gente ainda não tem uma priorização evolutiva. Eu acho que isso daí faz um diferencial no modo de funcionamento consciencial. Se a gente for ver aqui, olha, essa taxologia, eu fico assim intrigada com isso, porque eu fico pensando assim. Então, por exemplo, eu estou aqui no número 3, né? Eu sou uma tenepsista, mas será que o meu espaço mental corresponde ao de um tenepsista? Ou de um ideal de tenepsista? Tá certo? Então, esse negócio do espaço mental é uma coisa que volta e meia eu estou pensando, sabe? E eu acho que isso pode ser um aferidor. Se a gente ampliar esse espaço mental, dinamizar esse espaço mental, significa que a gente está caminhando. Agora, se esse espaço mental ele continua muito restrito, fechado, conturbado, eu acho que a gente está parado na escala evolutiva. Ou seja, o espaço mental, ele ajuda a atender essa acumulação de estímulo, não é isso? Você quer dizer isso? Ele é um fator determinante. Um espaço mental bem gerenciado, né? Bem gerenciado. Bem gerenciado. Né? Porque pensa só esse monte de informações que tem disponíveis. O que um pré-serenão vulgar faz com isso? O que um ofiexista faz com isso? O que um evoluciólogo faz com isso?
Então, a utilidade já é bem diferente, não é verdade? Isso a gente vê, né? Então, a gente assiste um filme, o professor Valdo, ele comenta uma coisa, você, né, o que te chamou a atenção foi outra. Porque o nosso filtro tem muita relação com o nosso nível evolutivo. E, consequentemente, como a gente consegue gerenciar a nossa pensenidade, a nossa mente, a nossa vida, né? Eu acho que é o poder de síntese, que nele é muito grande, né? Quando eu fui fazer minha TCC, quando eu fiz o curso de psicologia, e eu senti muita dificuldade, enquanto que outras pessoas, a garotada, 20 e poucos anos, tal, fez e tirou nota boa, e eu, toda vez que eu levava para a professora, dizia assim, você precisa delimitar o tema, você precisa estar muito expansivo nesse negócio, e levando material. Eu digo, mas não é possível, porque olhei para os outros, você já entregou? Não, entreguei o meu, tal, não sei o quê. Quer dizer, uma coisinha simples, mas fez. A pessoa fez porque tinha aquele conhecimento delimitado e limitado também, né? E eu tive dificuldade. Eu tive muita dificuldade, e ainda tenho no processo da escrita. Às vezes eu começo a entrar numa coisa que não tem nada a ver. Tem que voltar, tu está saindo aqui do... Interessante. Né? É a questão a falta de síntese mesmo. Dentro do que me perguntaram, além da TENEPS, uma coisa que me ajuda é o tal do antibagulhismo. Porque esse antibagulhismo, aparentemente, você começa a fazer com as coisas, mas depois você vai fazendo meio com tudo, com programação, com atividade, com informação, entendeu? E eu acho que para entrar nesse mundo mais mental somático, você tem que despriorizar um pouco a vida, esse biofilia monopolizadora, né, Dulce? Se a pessoa está muito arraigada na vida intrafísica, assim, não dá conta, né? São muitos itens, né? Muitas tentações, entre aspas. Então, desde qualquer coisa que você vai fazer, você sempre tem muitas opções, muitas alternativas e muita oferta, assim, e muita demanda também, né? Para ocupar você. Então, eu acho que essa questão de saber, não, isso não é para mim, isso não é mais para mim. Saber descartar, muito abrir mão. importante, Você chega ali no holociclo, você tem tema já cortadinho, direitinho nas pastas, para qualquer tema que você queira explorar. Gente, o holociclo... É uma riqueza. Pensa só, qualquer pessoa que queira escrever um verbete, um artigo, ela vai no holociclo, lá tem verbetes e artigos prontos, só falta ela pegar o material, sentar e redigir, né? Tudo separado, tudo classificado, uma variedade enorme de fontes. Isso é uma dica e tanto, né, Kátia? O holociclo é uma escola e tanto. É um desperdício, eu acho. Para quem quer entrar nesse ramo da intelectualidade, da produtividade mental somática, não dá para desperdiçar o holociclo. É muito sério, é muito potente aquele holopensene, né? E, claro, todas as facilidades físicas, né? Os livros, os recortes, dicionários, né? Enciclopédias. É muito propício e chove ideias e ajuda para você direcionar o que você quer escrever, ou se você está empacado com alguma ideia, sempre desembaraça, né? E, então, acho que é imperdível, realmente. Vale a pena, né, Kátia? Porque a hora que ela comentou do seu trabalho aqui, fazendo as anotações com o professor Valdo, mas tem todo um antecedente e um complemento super sério que foi o seu trabalho com ele no holociclo, né? Claro, toda a sua dedicação, esforço, coordenação do holociclo ali, junto com a Cristiane, mas enfim, muita quilometragem rodada naquele ambiente, naquele trabalho, né? Isso ajuda demais. E eu não escrevi, naquela época, coisa pessoal minha, eu praticamente não escrevia tempo, né? nada. Era só colaborando lá, ajudando ele, né? Porque é isso, a pessoa, ela vê, assim, um capítulo da novela, né, Dulce? Mas ela não viu os capítulos anteriores. Né? Exatamente. Então, Kátia, dentro disso que vocês estão falando, que você falou que só escreveu mais depois que a sua vida sentou e dá o aproveitamento que tem um pré-serenão, um evoluciólogo, né?
desses vários estímulos, assim, teve uma palestra na OEC que me chamou bem a atenção, que era de uma autora da Conscienciologia de fora do Brasil. Ah, é a Sandy Gustos. Ela. E me chamou a atenção assim, que ela falou que escreveu aquele livro num período em que ela podia ficar só escrevendo, não fazia nada mais da vida. E a gente questionou quando ela ia fazer o próximo livro para instigar, né, a produção mental somática dela. E pelo que eu entendi, assim, não daria para ficar de novo só fazendo isso na vida, né? Então isso dificultaria a produção dela. E assim, a gente não pode parar a vida, pelo que eu entendo, assim, para escrever seria o ideal. Todo mundo gostaria, né? Eu gostaria de ganhar dinheiro para ficar lá só escrevendo meus livros, mas a gente não pode, porque tem outras coisas, né, para fazer na vida. E como que você vê, assim, para conciliar, para abrir espaço mental, tanto junto com a rotina diária, né, as várias atividades que a gente tem que dar continuidade, e ainda assim, junto com essa rotina, ainda ter espaço mental para produzir GESCONs assim, de qualidade? Eu acho que a pessoa ela tem que ver qual a prioridade do momento evolutivo que ela está, sabe? Em vários momentos eu já quis fazer alguns tipos de atividade e não deu. Porque aquilo, naquela época, não era prioridade. Às vezes, era uma coisa que eu queria muito fazer. E gostava de fazer, como até escrever, né? Então, o que eu vejo é isso, é que a pessoa ela tem que ir resolvendo os assuntos da evolução dela, da ProEx dela, das dívidas kármicas dela, né? E lógico, se ela puder, ela já ir abrindo espaço para fazer aquilo que ela acha que tem que fazer em termos de escrita. Acho que a pessoa, se ela tem menos disponibilidade, se ela está priorizando outros assuntos, ela pode fazer GESCONs mais simples, artigos mais simples, verbetes mais simples. Por exemplo, meus próprios verbetes, eles não são verbetes longos, né? Eu priorizo fazer verbetes mais enxutos, mais curtos, porque eu estou fazendo, mas amanhã não sei se vou poder continuar fazendo, em função, né, desses trabalhos aí dos intercâmbios. Então, é melhor eu fazer uma coisa mais enxuta e que eu consiga passar a mensagem principal, do que, às vezes, eu ficar muito tempo trabalhando no verbete e, assim, muito material que eu tenho vai ficar desperdiçado. Agora, eu acho que é aquela técnica antiga da Conscienciologia, orientação, que é você ir levando as coisas de jeito, não é verdade? A gente não faz aquilo que a gente quer, né? A gente faz o que a gente pode, né? Agora, eu acho que você tem que sempre pensar assim, o que eu quero um dia alcançar? E nunca perder isso de vista. Mas não dá para a pessoa parar a vida. Eu não sou favorável a isso, não. Parar a vida, parar voluntariado para escrever. Né? Mas isso que você está falando, então, é outra técnica que você usa, né? Você faz os verbetes simples, mas você passa a mensagem principal. Então, quer dizer que vale a pena a gente fazer algo, de repente, mais simples, mas fazer algo, mesmo que seja simples, junto com todas as atividades, do que parar tudo para fazer algo mega que, de repente, não seja possível. Porque, assim, fazer o mega, se a pessoa for resolvendo o que ela tem que resolver na vida, na ProEx, o momento do mega chega. O professor Valdo, porque muita gente só conheceu ele agora. O professor Valdo, ele não parava um minuto, né, gente? Ele itinerava sem parar. Ele administrava, né, naquela época lá do Rio, né, Dulce, um instituto. Então, ele tinha um monte de reuniões. Ele passava vários meses fora do Brasil. E vários livros dele, inclusive o Conscienciograma, ele conta. Ele pegou e engavetou durante uma época, porque ele tinha muita demanda que ele tinha que atender e ele não podia priorizar escrever livro. Então, as pessoas veem o que ele faz hoje e as pessoas querem imitar,
Mas essa é uma condição que ele alcançou depois de trabalhar em muita coisa, né, Dulce? Muitos anos, décadas. Muitos anos, fora as empresas dele, outras questões, né, as próprias questões do espiritismo, tudo. Então, é assim, não é uma condição que foi construída do nada, né? E ainda o gabarito que ele tem, que é inegável, a enciclopédia recém fez pós-itinerância. 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 Ainda toda a sua capacidade, sua auto-organização, recém conseguiu começar a fazer verbetes, ele, né, deve ter organizado assim. Mas depois de todo esse trabalho que você fala da itinerância... porque tem que pensar assim, tem a Mega GESCOM lá, que é a obra-prima, que deveria ser uma meta dos intermissivistas. Mas isso, gente, você não pode anular a PROEX para fazer a Mega GESCOM. Claro. A Mega GESCOM faz parte da PROEX. Que às vezes a gente ouve assim, uma pessoa ou outra, porque eu vou parar tudo, parar o voluntariado e vou escrever. Vou escrever meu livro, como se aquilo fosse como se fosse possível, fica até incoerente com a Conscienciologia, né? Você se distanciar do mundo, da sua vida, de tudo que está em torno de você só para escrever. Eu acho que a questão é conseguir conciliar da melhor maneira possível, né? Mas você queria perguntar, né, Laura? O que eu quero saber é assim, é fazer algo simples, essa técnica de fazer algo simples e passar a mensagem principal sem ser superficial. Entende? Porque como isso que é isso? De tirar essa ideia de que fazer algo simples é fazer algo superficial. Exatamente, entendeu? Laura, porque aí eu acho que tem uma coisa que eu não estou querendo puxar brasa nenhuma para o perfil da Kátia, mas é que assim, a Kátia tem uma capacidade, até diante de tudo que ela já vivenciou, já leu, já escreveu, as 17 mil páginas que ela já copiou de tertúlia do professor Valdo. Eu acho que, sinceramente, a Kátia tem essa capacidade de sintetizar muito conhecimento e fazer os verbetes curtos e muito densos e muito profundos. Então, eu acho que isso que você está falando, com certeza. Às vezes eu estou falando aqui de verbete, gente, não é porque é o meu dia a dia aí mais frequente, mas às vezes a gente recebe verbete com, sei lá, 10 páginas. E que não está saindo do foco, não está ali com a densidade que precisa e está prolixo. Então, precisa separar essas duas coisas. Porque, às vezes, a gente coloca muita informação no verbete, porque tenta explicar aquele assunto, mas você não sabe como, não domina muito bem o assunto, então você coloca o máximo de informações possível. E aí fica vários ângulos da mesma coisa e não fica pontual, né? Porque aí eu acho que ligando com o tema, né, Kátia? Depois se você quiser complementar, obviamente a tertúlia sua aí, espaço mental, mas eu acho que não dá para confundir essas duas coisas, né? A capacidade de síntese, que, por exemplo, a estilística do verbete é isso, é síntese, o verbete é sintético, né? Com a questão da profundidade que ele permite, né? E que eu penso que a Kátia tem ela consegue fazer isso muito bem. Esse verbete de hoje tem 4 páginas, ele é super denso. Ele tem muita coisa aqui. Agora, eu tenho uma condição interna que eu sempre tive, que é assim, que até falava nos cursos, assim, né, quando eu estava mais ECP1, assim, se eu morresse hoje, o que eu não poderia deixar de falar para determinadas pessoas? E se determinadas pessoas morressem hoje, o que eu não poderia ter deixado de falar para elas? Então, isso é uma condição assim que eu tenho bem forte dentro de mim, sabe? Então, não sei assim, acho que eu já fui muito omissa em outras vidas e coisas que eu poderia ter falado e feito, eu não fiz e o tempo passou e depois perdi aquela oportunidade. Então, eu acho que também eu sempre tenho uma condição assim, por isso que eu prefiro, hoje, né, até hoje, eu prefiro fazer coisas mais enxutas, mas que eu dê conta de terminar, porque eu sempre conto assim, amanhã eu posso não estar mais aqui, ou para quem eu tinha que falar isso, passou o momento, sabe? Mas não são simples, não é simples.
Tá. É bastante complexo, é capacidade de síntese. Mas eu vou falar assim, vamos supor assim, se eu me dedicasse um mês a fazer um verbete, eu faria um verbete bem mais denso, entendeu? Eu não me dedico um mês para fazer um verbete. Porque eu acho que se eu for fazer um mês um verbete, eu faço um artigo. Aí eu acho que já não é verbete. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Assim, eu considero simples para o que eu poderia fazer. Entendi. Tá? Agora sim. Claro, entendo. Agora, só para concluir, complementar alguma coisa ali para a Laura, hein, Laura? Dentro dessa questão de falta de tempo e de momento evolutivo, né? Não sei se você está na faculdade ainda, não é isso? Então, são muitas coisas, muitas frentes. E aí, também, sem querer puxar a brasa, eu penso que essa fórmula do verbete, ela é muito propícia para ajudar a pessoa a escrever assim, de modo mais salpicado, porque você já tem uma estrutura. Então, você pode escrever uma sessão num dia, a outra vai para outra divisão no outro momento, tem uma meia hora que vaga, vai, escreve aquilo. Você não precisa estar preocupado em concatenar a estrutura em si. Não, o que a minha ideia era assim, que isso está mudando a minha ideia, né? Que eu pensei assim, quando eu estiver lá num trabalho mais tranquilo, a minha vida sentada, aí eu vou produzir realmente o que eu precisava, o que eu preciso fazer. E aí eu fiquei agora na dúvida assim, eu tenho que trabalhar agora, tenho faculdade, tenho que pensar no que eu vou fazer mais para frente, tem voluntariado, tem um monte de coisa. Vale a pena, então, produzir algumas coisas pontuais, simples, com a ideia central e do que deixar para fazer lá na frente, nem sei se vou fazer mesmo e passar sabe se vai ter o futuro, aproveita o presente. Entendi, então mudou a minha visão. Com certeza. E às vezes tem outro lado que não necessariamente tem a ver com você. Aliás, eu acho que não tem. Mas às vezes tem aquela pessoa que ela quer estourar a boca do balão, ela só quer escrever uma mega GESCOM com a última verpom do Cosmos. E se não for assim, ela não quer. Porque não vale a pena. Imagina que eu vou escrever um livro sem verpom. Ou vou escrever um artigo sem verpom. E aí é aquilo que a Kátia falou ainda há pouco. A pessoa não faz a assistência que precisa fazer para quem ela tem que assistir. Porque quem disse que o meu nível precisa de mega verpom? Gente, vamos baixar a bola, né? Não necessariamente. Então é isso. É fazer o que é possível naquele momento ali que dá, né? Que a gente puder ajudar já tá indo bem, né? E aí vai não crescendo, né? Entrando no gancho, então, que a Dulce acabou de falar, enfatologia na terceira linha, o gabarito interassistencial. Pois é. Exatamente. Então, cada macaco no seu galho, né? Espelho tem bastante para comprar nas lojas, conscienciograma está aí, e é isso. A gente vê onde a gente está e o que a gente dá conta de fazer, né? Porque é o que eu falei, até onde a gente está, eu fico pensando, eu tenho espaço mental de tenepsista? Eu acho que às vezes eu não tenho, entendeu? Não tenho. Eu acho que um tenepsista, assim, ideal, deveria, assim, ter uma disponibilidade interassistencial bem, assim, presente, né? E eu acho que às vezes eu não tenho, não. Entendeu? Entendi. Kátia, ali em antonimologia, bitola consciencial diz respeito a gente poderia falar da largura da bitola consciencial de cada um, que às vezes um trem, por exemplo, se a bitola for muito estreita, a capacidade de carga, de velocidade é bem menor. Então, se a pessoa conseguir ampliar essa bitola, né? Isso aqui tem a ver com mentalidade, com formação cultural, com as crendices que a pessoa tem, com idiotismo cultural, né? Agora, do mesmo modo, também e eu acho que é a tal da história do Sócrates lá, né? No início, a pessoa acha que ela sabe muito, mas aí quanto mais ela conhece as coisas, mais ela vê que ela não sabe. Mas para você expandir a bitola, você tem que enxergar a própria bitola, né? Senão você não muda aquilo, é difícil. Se você está satisfeito com a bitola que você tem, aí a pessoa em geral se sente o máximo, ela acha que, né?
Ela está muito bem, então ela não... Como ela vai mudar essa bitola? E a pessoa só vai pela bitola, né? Só por aquele trilho. Exatamente. Ela tem que descobrir que ela pode ir ali fora dos trilhos. Isso mesmo. Exatamente. Agora, Kátia, tudo bem, hein? Agora, Kátia, aqui na Movimento, página 38. Você poderia comentar a trajetória do egão para a megafraternidade possibilita a consciência ampliar a mental somaticidade e dinamizar o processamento de informações, tornando-se mais ágil e ao mesmo tempo mais disponível para as demandas externas a partir do espaço mental? Isso chega a ser quase que um paradoxo, né? Mas quanto mais a consciência ela está mais bem resolvida consigo mesma e mais voltada para fora, para a demanda interassistencial, mais espaço mental ela tem. Então, é só a gente ver na escala evolutiva, né? Então, o que eu estou falando, olha só, a questão, o espaço mental do tenepsista. E pensa o espaço mental de um serenão, de uma consciência livre. Então, o problema aqui é que nós ainda somos muito voltados para nós mesmos, né? E isso ocupa muito espaço mental. Esse espaço mental, ele é muito ainda egóico, ele é muito egocêntrico. A pessoa ainda se coloca muito no centro, né, da pensenidade dela. Eu acho que quando essa pensenidade vai ficando mais altruísta, mais megafraterna, uma série de autoassédios se dissolvem, né? Porque muito autoassédio é reclamação dos outros, do mundo, da vida, não é? Então, se a pessoa começar a pensar mais nos outros e se preocupar menos com ela, eu acho que isso daí já dá uma boa diferença. Eu queria lembrar a prova da imagística, pelo menos para mim, eu fiz uma vez só, mas eu percebo, assim, até hoje no dia a dia, quando a gente começa a pensionizar sobre um assunto, objeto, a gente começa a expandir, começa a ampliar muito mais o nosso raciocínio. Então, a gente aumenta a nossa capacidade de processamento, amplidão dos pensênios. E dá uma diferença grande quando a gente está num módulo pensênico mais com ênfase no 100 e quando a gente está num módulo pensênico com ênfase no PEN, né? Isso dá muita diferença, nossa, né? Muito tem dias que a gente está só ideia, assim, né? Então, você realmente sobrepara, você sobrevoa, né? Os problemas, as dificuldades, os percalços. Mas no dia que você está módulo psicossoma, aí fica tudo zona de turbulência, não é verdade? Kátia, e a frase enfática fala disso, né? Poderia ampliar a frase enfática? Então isso que é interessante, né? Porque o que eu vejo, né, observando assim o comportamento, né, de consciência mais evoluída é isso, né? A demanda, ela não diminui, a demanda vai aumentando cada vez mais. Mas a pessoa, ela se sai bem nessas resoluções, ela tem um nível de auto-organização, um mecanismo de funcionar que é diferente do nosso, né? São os atributos que nem a Dulce estava falando, né? Agora, professora Kátia, Tânia, você quer perguntar primeiro? Vai. Kátia, Oi, Tânia. Página 38. Sim. No item crescendologia, o último. Você pode desenvolver esse crescendo? O último. O antibagulismo energético, antibagulismo pensênico? Isso. Como é que assim, se a pessoa tem muito bagulho na casa dela, no espaço que ela frequenta, em geral, esses bagulhos, eles fazem um engarrafamento do holopensene. Por quê? Porque os bagulhos energéticos, eles fazem muita evocação. E aí é como se... Então, não tem hoje a poluição eletromagnética, você não vê, mas aquilo causa interferência no ambiente, na saúde da pessoa, no sono, na capacidade dela de pensar, não é assim? E a mesma coisa com o bagulho energético.
A pessoa, às vezes, ela não tem essa capacidade de sensoriar a energia, mas aquela energia está ali ocupando espaço e essa energia perturba a pensenidade. Então, esse crescendo, se a pessoa quer chegar nesse desembagulhamento pensênico, ela tem que começar pela eliminação dos objetos que são os bagulhos, tá certo? Os bagulhos energéticos. E isso que eu tenho observado, assim, na minha prática, é que esse mecanismo de você doar as coisas, jogar coisa fora, jogar coisa, passar adiante, etc. e tal, você aprende a fazer isso em outros setores da vida, com outras coisas da vida. E você vai ficando mais na essência, você não fica tanto no excesso disso. Quer dizer, esse objeto que a gente vai doar, vai passar adiante, ele era específico para mim, né? Era bagulho na minha vivência, não é isso? Tem bagulho que é para todo mundo, uma arma. Aí você não vai passar para frente, você vai, né? Você vai destruir. Mas, por exemplo, um livro, você que gosta muito de livro, tem biblioteca grande. Tem livro que a gente não usa mais, não precisa mais. Para nós, aquele livro se tornou um bagulho, mas para uma outra pessoa, para uma biblioteca, não. Concorda? Entendi, concordo. Né? Kátia, e também quando a gente faz um trabalho energético, faz estado vibracional, a gente sente que libera um espaço mental na mente. Às vezes, nesse momento, vem ideias novas, insights. Com certeza, esse trabalho com as energias é fundamental, né? Para essa condição de manter o espaço mental otimizado. Enquanto está o holossoma ali carregado, poluído, a gente não tem acesso a outras ideias. Exatamente. Isso é bem lembrado. Kátia, eu cheguei lamentavelmente atrasada para o seu verbete, mas consegui vir aqui. Quando eu cheguei, você estava falando sobre a oscilação pensênica, o dia que você observa o dia que você está mais mental somática, cheia de ideias e tal, e o dia que você está mais psicossomática. Hoje em dia, a Kátia, hoje em dia, ela demora mais a fazer essa identificação psicossomática, a ter a noção de que está num processo psicossomático e trabalha imediatamente, que a gente fica no psicossoma até ter consciência dele, né? Até perceber. Hoje eu identifico mais rápido, sabe, Marilza? Mas não quer dizer que eu consiga sair mais rápido. Interessante. Então, eu identifico, principalmente quando é muita pressão holopensênica, às vezes de um trabalho que você está envolvido. Exatamente. Né? Então, assim, quando dá pressão, pega no ponto fraco da pessoa. Seja o ponto físico, o ponto energético, o ponto emocional ou o ponto ideativo. Né? Então, o que acontece é que a pessoa tem que fazer reciclagem. Não tem como, porque assim, na hora que o bicho pega, se essa saída mais rápida, você consegue sair mais rápido daquilo que a gente já reciclou um percentual. Aquilo que a gente assim sempre se safa e não recicla, nessa hora é mais difícil de sair. Né? E tem alguns, assim, a questão do mega trafar, eu acho que ele vai desbastando, mas eu acho que ajuda, né, de uma hora para outra. Agora, uma coisa que eu tenho notado, que tem me ajudado também, é quando você descobre a raiz do seu autoassédio, que está ligado com a falta de cosmoética. Então, assim, muitos dos nossos autoassédios são porque nós não temos cosmoética. Então, o modo de raciocinar é um modo de raciocinar sem cosmoética. E aí você fica afetado com algumas questões, porque como a sua cosmoética não alcança aquele nível de análise, aquilo te chateia. Mas se você for observar, se você pensar assim, como que um serenão abordaria isso daqui? Aí você vê, um serenão abordaria assim. E ele não ficaria, então, assediado, porque nem existiria espaço para ficar assediado com essa abordagem, entendeu? Eu já tive experiência de estar em situação crítica, presenciar situação crítica que não era nem comigo, ia fazer interferência, mas, de repente, eu parei e falei assim, não, peraí, essa é a Marilza. O que o serenão faria aqui? Como agiria aqui? E o negócio muda realmente. Mas eu queria repassar aqui uma experiência que eu tive no complementário com você e com o João, né?
que no primeiro dia você estava explanando sobre o bagulhismo energético, né? A temática era esta. E eu vinha num processo que eu estava com uma retrocognição já bem avançada, com uma porção de coisa, e evocado um processo energético que eu não estava conseguindo me livrar, né? Até eu comentei isso, não sei se você lembra. E quando eu fui tomar banho, que eu voltei na sexta-feira, que eu fui tomar banho, estava lavando a cabeça, de repente, pá, isso é um bagulho energético, eu não quero isso comigo. Então, realmente, a mudança de bloco sepensênico, a lucidez daquele momento de colocar aquela situação como um bagulho energético te auxilia muito. E você explanou, deu uma abrangência muito grande o que pode ser um bagulho energético. Fala. E as pessoas acham muito que o bagulho energético é só o objeto. Mas não é. Um pensamento seu, um sentimento seu, torna-se um bagulho energético. Com certeza. Foi muito agora, bom. O que eu estou tendo uma boa experiência agora é ver assim, o efeito do holopensene, da especialização na questão do desassédio. Então, você falou aí, né, do caso do antibagulhismo, mas eu estou fazendo o curso EAD da Conscius, né, Conscienciograma Sem Drama. E o que mais me chama a atenção é que o holopensene do curso, só o holopensene do curso, já ajuda, né? Ele já ajuda você colocar uma lente de aumento em cima do nosso modo de funcionar. Então, por isso que eu acho que a questão da especialização, ela é muito importante, porque quando pega a energia, o holopensene, de um especialista, de um grupo de especialistas, aquilo potencializa a reciclagem da pessoa naquela área, sabe? Eu estou já mais da metade do livro no Recim 2. Estou fazendo o Recim 2. É muito bom. E a última vez que eu fui com Sincobaia, a professora lá, ela detectou que a minha folha era justamente sobre arte, que eu legava a minha parte artística, né? Então, eu percebi que aquilo se tornava um bagulho energético para mim, é um momento que eu entrava em conflito com a minha parte artística, em vez de usar, né, de uma forma mental somática, né? E foi muito interessante, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, vendo meus posicionamentos em cima disso. Os cursos são muito bons, né? Excelentes. Vamos lá. Professora Kátia, você poderia dizer quando as consciências não estão no curso intermissivo, onde ficam? A pessoa, claro, é bem novata, ela já tem mandado perguntas, ela conhece a Conscienciologia há muito pouco tempo. Depende do nível evolutivo da consciência, não é verdade? Porque a consciência, se ela for um nível evolutivo muito avançado, por exemplo, um serenão, uma consciex livre, ela pode estar numa comunex avançada, pode estar até numa outra dimensão, como é o caso da consciex livre, que fica numa dimensão mental somática. Agora, se for, por exemplo, o caso das consciências que estão passando pelas reurbanizações extrafísicas, às vezes elas vão para algum tipo de hospital extrafísico, outras estão sendo enviadas para outros planetas do nível inferior, porque aqui já não tem mais, digamos assim, é como se fosse uma escola e aqui já não tem o nível delas, né? Porque elas estão precisando, tipo, da aula de reforço, em termos de evolução. Então, varia. E tem a questão da baratrosfera, né? Que é essa dimensão, assim, mais... Os inferninhos, os infernões. Exatamente. Né, que ainda tem uma grande quantidade, consciex. Agora, ela diz também, li sobre um mantra do professor Valdo. Fiquei em dúvida, a chave do parapsiquismo não é o EV? Todos nós temos um mantra, ou foi algo diferente que aconteceu com ele? Eu tendo condições de dominar a energia, estarei segura no extrafísico? Olha, o EV, a chave do parapsiquismo, o mantra do professor Valdo é uma condição ímpar, bem diferenciada, até devido ao gabarito assistencial que ele tem, né? Muitos de nós já tivemos mantras em vidas passadas, mexendo com misticismos e coisas parecidas, mas mantra, digamos assim, se não for algo bem técnico, é uma condição dispensável, porque é uma muleta. Em relação ao domínio energético, é igual a questão da evolução, né? Sempre tem algum desafio. Então, o domínio mínimo vai ajudar na questão da segurança extrafísica, mas nada é garantia, né? Certamente.
Mas a gente sabe que quanto mais dominar, lógico mais ajuda. vai estar safo, né? Vai ficar safo aí nas situações em geral. É igual aqui, né? Alguma coisa que sirva de aprendizado. Pois é. Agora, a verbetógrafa. Todos os dias antes de dormir, depois da TENEPS, faço a diz assim. Mas ainda tenho tido uns sonhos estranhos. Como otimizar o espaço mental a fim de ter pensamentos lúcidos e coerentes? O que a pessoa sonha, em geral, tem relação com o que ela pensioniza e o que ela vivencia durante o dia. Então, vale a pena você melhorar a sua higiene mental e mesmo você fazer um estudo do que você pensa, do que você sente, com regularidade, para você descobrir se você não precisaria fazer algum tipo de reciclagem pensênica. Porque muitas vezes pesadelo e determinados tipos de sonho, eles são derivados dos autoassédios e que fazem evocação de heterassédio. Agora ela pergunta também, ela gostaria de saber sobre a prova da imagística, qual o objetivo. E você quer falar, Kátia? Aí você complementa. Então tá. Porque você já foi da equipe, não é isso? A prova da imagística, o objetivo é a pessoa desenvolver a criatividade, a associação de ideias e ela trazer à tona tudo o que ela sabe. Então, a prova ocorre da seguinte forma. O aluno chega, ele senta e tem um objeto que está embalado, né, na frente dele. Quando começa a prova, todo mundo desembrulha os objetos e você tem que tentar fazer 200 associações de ideias sobre aquele objeto, num espaço de tempo de 4 horas. Não pode consultar nenhum material, nem internet, nem celular, livro, nada. Você vai consultar a sua terca pessoal, digamos assim, né? Então, você vai consultar a sua memória, suas vivências, sua experiência, o seu conhecimento, o que você sabe sobre aquele assunto. Então, esse é um exercício que vale muito a pena ser feito mais de uma vez. Essa prova foi sugestão de um serenão, né, o australiano, da Argentina, e acho que ajuda demais, né, como o professor Yamazita falou, na questão da expansão, né, consciencial e questão de mais ideias, abertura para mais ideias e tudo mais. E você vê o quanto você precisa aprender ainda sobre tudo do planeta, né? Porque você pega um objeto e você puxa, não sei quase nada desse objeto. Então a gente vê que a gente não tem uma curiosidade, né, com o que está à nossa volta. Isso. Quando a gente tem que falar daquilo de uma forma mais técnica, né, a gente não tem informação. Então nós somos ainda reprovados na tudologia do serenão, porque para a consciência deixar esse planeta e virar consciência livre, ela tem que entender de tudo desse planeta. E como a professora Dulce falou, às vezes uma caneta a gente não consegue fazer 200 associações, né? Que dirá o resto. Agora, professora Kátia, na fatologia, você poderia comentar a expansão consciencial? Então, expansão consciencial é aquele aumento, né, dessa capacidade da pessoa de pensionizar, de se manifestar, de abordar as realidades. Isso tem vários verbetes, né, sobre isso, a questão de amplitude pensênica. Pega a seção da enciclopédia, a parte que tem especialidade de pensenologia, vai ter muitos verbetes sobre isso, né? A questão é que a consciência expandida, ela fica mais lúcida, né? A mega expansão consciencial seria a consciência cósmica, tá certo? Então, a pessoa tem que ver, ela consegue fazer essa expansão por ela mesma, ou quando ela está num amparo de função, ela percebe esse nível de expansão, e como que ela pode fazer para conseguir ter mais expansão consciencial a partir da organização do espaço mental. Agora, na fatologia, na terceira linha, você poderia relacionar a autodisponibilização amparadora com o tema do verbete? Isso tem total relação, não é verdade? Tem até uma parte aqui do verbete que eu falo, no paradoxologia. O paradoxo da pessoa ocupada poder ser mais receptiva a pedidos alheios. Então, essa autodisponibilização interassistencial, ela está diretamente
ligada e é proporcional ao espaço mental. Então, muita gente não consegue ajudar os outros, não é porque não quer, porque a pessoa é tão enrolada com a vida dela que ela não tem esse espaço para o outro, né? Agora, ela pergunta também, poderia listar os atributos mentais avançados? A Dulce falou vários, né? Olha, eu vou falar alguns atributos propulsores da evolução, né? Que é um quadro que você deve conseguir aí no site das tertúlias. Abertismo consciencial, autodesassedialidade, autodiscernimento, autopesquisologia, autoorganização, cosmoética, cosmovisão, domínio energético, holomaturidade, inteligência evolutiva, interassistencialidade, por aí vai. Está de bom tamanho, né? Tem o memorando também. Ali. Mas do memorando eles são mais avançados, né? Então, Bom, em trinomiologia, poderia abordar o trinômio mental-somaticidade, desapego egóico, espaço mental? Quando a pessoa está usando chakras superiores, né, que é o fronto chakra, o corono chakra, em geral ela está menos apegada ao corpo, à matéria, aos instintos, né, de bicho, e isso gera um despojamento, digamos assim, uma descentralização do egocentrismo. Consequentemente, a pessoa vai ter mais espaço mental. Quem pensa muito em si, o espaço mental ele é muito engarrafado. Agora, na fatologia também, segunda linha, ele pergunta, você poderia discorrer a respeito da facilidade de abrir novo arquivo mental? Quais as técnicas mais eficientes para abrir novo arquivo mental? É a pessoa ter espaço mental, não é verdade? Então, isso daí é essa capacidade que eu acho que a consciência vai desenvolvendo, junto com esses atributos mentais, de administrar melhor tudo o que aparece na frente dela. Com isso, ela vai tendo cada vez mais possibilidade de interagir com mais coisas de uma forma organizada e eficaz. Agora, na parafatologia, página 35, final da penúltima linha, poderia falar sobre o autocomprometimento multidimensional? Final da penúltima linha. Tá certo. Então isso daqui dá uma total diferença, né? Me perguntaram assim, quando você acha que foi um marco do aumento da sua produtividade na escrita? E eu falei, quando eu comecei a fazer TENEPS. Eu comecei a fazer TENEPS não tem tanto tempo, né? Em relação ao tempo que eu tenho de conhecimento da Conscienciologia. Então, eu conheci a Conscienciologia no final de 92. Eu comecei a fazer TENEPS em 2008, né? Me parece. Então, quer dizer, para eu poder me comprometer com essa prática, olha o tanto de feijão que eu tive que comer, tanto de coisa que eu tive que fazer, né? Mas isso deu uma diferença na questão do meu espaço mental. Agora, na principiologia, o que vem a ser o princípio da resolutividade? O princípio da resolutividade é a pessoa que resolve as coisas, né? O que chega para ela, ela resolve, tá certo? Ele pergunta quem concebeu esse princípio. Não sei se é da enciclopédia, não sei se tem essa informação. Isso eu não sei falar, né? Se isso já existia ou se é um princípio da Conscienciologia. Eu nunca li sobre isso em outros locais. Não sei se a Dulce que lê muito filosofia. Eu não tenho essa informação, mas o que eu quero dizer é que mesmo que ele seja de outra fonte, que não a Conscienciologia, com certeza a resolutividade conscienciológica é muito mais ampla. Então ele toma uma outra dimensão, né? Coloca o paradigma consciencial, exatamente, tudo muda, mas né? ele tem cara do professor Valdo, esse princípio. Tem uma condição assim, é você resolver, né, se você vai fazer a viagem ou não. Outra coisa é você resolver se um grupo de consciex vai ser transmigrado ou não. Então... Exatamente. Bom, na tecnologia, ele pergunta como funciona a técnica da enumerologia e da compartimentação. Técnica da enumerologia é técnica de você fazer listagens. Isso daí você pode fazer uma pesquisa na enciclopédia, que parece que tem até verbete sobre isso. E técnica da compartimentação é tudo que você puder, você picotar. Então, por exemplo, a enciclopédia ela usa a técnica da compartimentação, né? Ela tenta
pegar os assuntos de uma forma bem delimitada, né? Não pega o assunto de uma forma ampla, mas picota aquele assunto de modo que seja possível falar de uma faceta única. O que seria a técnica da compartimentação na arquitetura? Em vez de você morar num loft, você ter os ambientes da sua casa bem delimitados, né? Bem mais caracterizados. Então, isso dá uma caracterização do holopensene, seja a nível de ideia, seja a nível intrafísico, e isso facilita a pessoa administrar, né, e ter mais espaço mental. É a mesma coisa de você guardar tudo misturado numa gaveta e você guardar em caixinhas, em pastas. Você compartimenta, você cria ali uma classificação. Professora Kátia, estudando seu verbete, elaborei um paradoxo. O paradoxo da saturação mental sadia. Quanto mais a consciência se instrui pela vontade, vai substituindo os vícios mentais, recém autodesassédio. Com higiene e flexibilização pensênica, alcança a auto-organização pensênica e aumenta a capacidade de multifocalização, a conjunção. Excelente. Escreva um verbete sobre isso. Achei muito bom. Bom, né? Também achei. Excelente. Agora, na Fatologia, página 35, final da 4ª linha. Como desenvolver a capacidade de multifocalização eficaz sem dispersão? Isso daí só depois que a pessoa domina a capacidade de mega focalização num único ponto e dá muito resultado naquilo. É o que a gente estava falando. Multifocalização já é para a consciência mais evoluída. Eu considero que é, digamos assim, de evoluciólogo para cima, tá certo? Eu acho que antes disso a gente se enrola. Agora, na ciclologia, quais as etapas do ciclo do planejamento consciencial? Esse daí tem vários níveis desse planejamento, né? Desde as técnicas que a Apex oferece em relação ao projeto de vida. Isso tem até uma assessoria gratuita que a pessoa pode, né, pode fazer. Eu acho que depende muito do que a pessoa quer fazer, mas eu acho que o básico aqui seria você ver, pelo menos para essa vida, né? Porque, por exemplo, o serenão ele já vai planejando consciencialmente de uma forma bem mais ampla, mas eu acho que o nosso, a gente pensar nessa vida, qual que é a minha prioridade? Nesse ano, qual que é a minha prioridade? Nesse mês, nessa semana, nesse dia, tá certo? E você vai fazendo esse planejamento e vai fazendo ajustes, né? Porque a partir daquele princípio, os fatos orientam a pesquisa, nem tudo que a gente planeja é o melhor ou é o que vai dar certo, tá certo? Então, às vezes, tem que fazer um ajuste aí, né, nesse planejamento. E esse planejamento é muito importante para justamente abrir o espaço mental, né? Totalmente, né? Porque aí a pessoa ela tem um roteiro. A mesma coisa, se você vai viajar e você tem um roteiro básico, você fica muito mais, digamos assim, com a mente livre para você usufruir da viagem do que se você vai e no meio da viagem que você vai procurar o hotel, o local para ficar, onde você vai, o que você tem que resolver, não é? Exatamente. Isso ocupa bem mais. Vocês duas estão... Kátia, eu não sei se você já falou sobre isso, que eu cheguei um pouco atrasada, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a lei da autopensionização ininterrupta com o tema do verbete, o espaço mental. Essa lei daqui, né, é uma lei que é já proposta pela conscienciologia e que significa a consciência, ela não para de pensionizar. Tá certo? Você não para de pensionizar, você está sempre pensionizando em alguma coisa. E aí eu acho que o que ajudaria nisso seria essa questão da citaciologia. Não é suficiente estar ocupado. A questão é com que você está ocupado. Então, não é suficiente estar pensionizando. A questão é o que você está pensionizando. Isso vai fazer com que o seu espaço mental se amplie ou fique restrito. Seria a qualidade dos pensênios, né? Exatamente. Okay. Acho que a gente tem que buscar uma qualificação permanente da autopensenidade.
Muito bem, pessoal. Você quer fazer ainda uma pergunta? Dá tempo para uma só. Tá, porque no momento que foi perguntado a ela sobre a segurança no extrafísico, eu acho que essa pessoa ela tem que fazer uma higiene mental para ela ter mais segurança no extrafísico, né? E também eu acredito que se ela tiver mais cosmoeticidade, se ela tiver mais assistencialidade, ela vai estar cada vez mais segura, né? Eu dei na hora. Ótimo. Ótima sacada. Muito bom. Isso mesmo. Pessoal, muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, a professora Kátia, até o próximo verbete, tá certo? Já tem vários aí no prelo, né? Então, muito obrigada a todos e os nossos anúncios aí de finalização. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. E amanhã teremos o verbete Leitura Terapêutica, especialidade Mental Somatologia, com a verbetógrafa Tatiana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.